Eu sempre achei que sonhos eram apenas isso, sonhos. Aquele espaço seguro, onde a mente pode vagar livremente, explorando os recônditos do subconsciente, sem consequências reais. Mas agora, depois do que vivi, sei que nem todos os sonhos são inofensivos. Alguns são portais, portas entre mundos. E se você não tiver cuidado, algo pode vir através dessas portas. Meu nome é Renato. Tenho 35 anos, uma vida comum, sem grandes sobressaltos. Trabalho como gerente de uma pequena empresa de tecnologia. Moro sozinho em um apartamento confortável. E até recentemente, minhas noites eram tranquilas, sem nada que me fizesse perder o sono. Isso mudou quando comecei a ter um sonho recorrente. Um pesadelo que lentamente tomou conta de minha vida, destruindo a linha tênue entre o real e o imaginário. Tudo começou de maneira inocente, com um sonho que parecia mais uma lembrança distante. Eu estava em uma casa que nunca tinha visto antes, mas que de alguma forma parecia familiar. As paredes eram de um branco sujo, quase amarelado pelo tempo, e os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados. O ar era denso, como se a casa não tivesse sido ventilada em décadas. Caminhei por corredores estreitos e sem janelas, sentindo uma crescente sensação de claustrofobia. No centro da casa, havia uma porta que me atraía de maneira inexplicável. Era uma porta comum, de madeira escura, com uma maçaneta de bronze envelhecido. Porém, eu sabia, com a certeza que só os sonhos podem proporcionar, que abrir aquela porta seria um erro. Ainda assim, como em uma cena de filme onde o protagonista não consegue resistir à curiosidade, minha mão se moveu sozinha, girando a maçaneta. Do outro lado, havia um quarto, vazio exceto por uma cadeira velha no centro. Era uma cadeira de balanço, daquelas que lembram casas de campo, mas havia algo de profundamente errado nela. A madeira estava gasta, com lascas faltando, e o assento estava afundado, como se alguém muito pesado tivesse se sentado ali por anos. Mas o que realmente me aterrorizou foi o som, um rangido suave, quase imperceptível, como se a cadeira estivesse balançando sozinha, em um ritmo lento e constante. Acordei com um sobressalto, suando frio. Meu coração estava disparado e levei alguns minutos para me acalmar e perceber que estava de volta ao meu quarto, seguro e acordado. Ignorei o sonho como apenas mais um pesadelo, uma manifestação das ansiedades cotidianas, e segui com minha vida. Mas a cadeira voltou, noite após noite, sempre no mesmo quarto, sempre balançando sozinha. Conforme os sonhos se repetiam, fui ficando mais perturbado. Durante o dia, a cadeira me assombrava, mesmo quando eu estava acordado. Às vezes, no meio do trabalho, eu podia jurar ouvir o som suave do rangido, como se ela estivesse ali, escondida em algum canto escuro do escritório. Comecei a perder o sono, evitando ao máximo fechar os olhos, com medo de reencontrar aquele quarto. Foi então que o sonho mudou. Uma noite, ao invés de acordar antes de algo realmente aterrorizante acontecer, eu permaneci no sonho. A porta se abriu novamente, o quarto vazio estava lá, mas desta vez, algo estava diferente. A cadeira não estava balançando sozinha. Havia alguém sentado nela. Era uma figura indistinta, uma sombra que não se movia. Parecia ser um homem, ou pelo menos tinha o contorno de um, mas estava envolto em escuridão, como se a própria noite tivesse tomado forma e se materializado naquela cadeira. E então ele começou a falar. Sua voz era baixa, gutural, como o som de pedras se arrastando pelo chão. Mas as palavras eram claras como um sino. Você não deveria ter me visto. Essas palavras ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Acordei gritando, mas o pesadelo não terminou ali. Na manhã seguinte, comecei a notar coisas estranhas ao meu redor. Objetos mudavam de lugar em meu apartamento. Portas que eu tinha certeza de ter fechado estavam abertas, e o maldito som da cadeira de balanço,
agora me seguia em vigília. Era como se aquele quarto tivesse invadido minha vida real, transformando cada momento em um estado de medo constante. Procurei ajuda, falei com psicólogos, tentei racionalizar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Eu estava sendo assombrado por algo que não era desse mundo, algo que não deveria existir fora dos meus pesadelos, mas que de alguma forma havia se infiltrado na minha realidade. Os dias se transformaram em um borrão de terror. Eu evitava dormir o máximo possível, mas eventualmente o cansaço me vencia e eu caía em sono profundo, apenas para ser transportado de volta àquele quarto. A figura na cadeira estava sempre lá, me observando, falando comigo em sua voz baixa e ameaçadora. Cada vez que eu sonhava, ela se aproximava um pouco mais, até que, em um sonho, ela estava de pé, bem na minha frente. Naquele momento, a coisa me tocou, e o toque foi gelado, como se a morte tivesse encostado em mim. Acordei sentindo uma dor aguda no peito, e ao olhar para baixo, vi uma marca escura, como um hematoma, no exato lugar onde a figura tinha me tocado no sonho. Aquela marca não desapareceu, sequer diminuiu. Pelo contrário, ela se espalhou pelo meu peito, como raízes de uma árvore maléfica que se estendiam por minha pele. Tentei de tudo, médicos, tratamentos, até fui a um padre em busca de uma bênção. Nada funcionou. Eu estava condenado a carregar aquela marca, uma lembrança física do que havia cruzado a barreira entre o mundo dos sonhos e o nosso. Eu sabia que, eventualmente, teria que enfrentar aquilo de novo, mas não estava preparado para o que aconteceu depois. Em uma noite, enquanto eu estava deitado, quase dormindo, ouvi o som, o rangido da cadeira, mas desta vez não era um sonho. O som estava vindo do meu quarto, do canto mais escuro, onde a luz do abajur não alcançava. Lentamente virei a cabeça, rezando para que fosse minha imaginação. Mas ali, na escuridão, eu vi o contorno da cadeira de balanço, e sentado nela, me observando com olhos que brilhavam na penumbra, estava ele, a figura do sonho, agora na minha realidade. Fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo, enquanto ele se levantava e caminhava em minha direção. Eu podia sentir o peso de sua presença, o frio que emanava dele, e sabia que o que quer que fosse, não era humano. Era algo antigo, algo que sempre existiu nas sombras, à espreita, esperando por alguém que fosse tolo o suficiente para abrir a porta. E eu abri. Ele se inclinou sobre mim. Sua boca se abriu em um sorriso grotesco, revelando dentes afiados como facas, e então ele sussurrou em meu ouvido: "Agora você pertence a mim." Senti suas mãos geladas tocarem minha pele, e a dor no peito se intensificou. Fechei os olhos, esperando o fim, mas ao invés disso, fui tomado por uma escuridão ainda mais profunda do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Quando acordei, estava de volta ao meu quarto, sozinho, mas a marca no meu peito havia desaparecido. Tudo parecia normal, como se o pesadelo finalmente tivesse acabado. Mas eu sei a verdade. Ele ainda está aqui, à espreita, nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Agora, todas as noites, eu luto para não dormir, porque sei que se fechar os olhos, ele vai voltar. E da próxima vez, talvez eu não acorde. Essa é a minha vida agora, uma vigília eterna contra o que espreita nos cantos mais escuros da minha mente. Porque uma vez que você abre a porta, não há como fechá-la novamente, e o que atravessa nunca vai embora.